Salve, salve, torcida Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e vamos aqui reagir a mais um conteúdo, mais um cortezinho que eu separei para vocês do canal ESPN. Já vou deixando aos créditos, pessoal, ao canal ESPN Brasil, que a gente sempre vai buscar as melhores informações, as melhores notícias para você, torcedor Cruz Maltino. Foi com muita emoção, números do Vasco aí que ganhou de 4-1 nos pênaltis para do Água Santa pela Copa do Brasil. Posse de bola, pessoal, 61% da posse de bola foi do Vasco. O Vasco foi dominante da partida e, enfim, foi um jogo muito emocionante aí, do começo ao fim. O Vasco dominou totalmente o primeiro tempo, mas no segundo o Água Santa conseguiu reagir. O Vasco chegou achando que já estava ganho o jogo, mas pessoal, cuidado com a soberba, quase tropeçou e com a graça de Deus a gente conseguiu sair com a vitória. Pessoal, vou pedindo para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, dê uma moralzinha naquele like e deixe o seu comentário também, que nos ajuda muito dentro da plataforma. O que vocês acharam da partida de hoje? E domingo tem jogo, hein? Semifinal contra o Água Santa. Já ia falar Água Santa. Água Santa foi hoje. A gente já bebeu Água Santa hoje. E esse final de semana agora tem contra o Nova Iguaçu, pessoal. Já tô me embananando aqui. Vou soltar o vídeo para vocês acompanharem. Os números traduzem o que foi o jogo, Elton? Ajudam a explicar, Edu. A gente vendo posse de bola para o Vasco, eu acho que é a virtude. Eu falei de virtudes e defeitos dessa equipe do Ramon Dias. O segundo gol é um retrato disso. É um Vasco que em 2024 quer ser protagonista da bola e não ser aquele time reativo. E era natural que fosse. A gente entendia que fosse, porque era um jogo de sobrevivência para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Então era natural que o Vasco muitas vezes fosse um time que baixasse as linhas e jogasse no contra-ataque, mas não é o que o Ramon Dias prega, é um time que quer ter mais a bola e teve contra o Água Santa. No primeiro tempo, sobretudo, né, sendo um time bem envolvente. Os defeitos estão nos números de finalizações sofridas. É um sistema defensivo ainda que não é tão confiável. E é claro que o Ramon Dias está tentando encontrar a formação ideal. Hoje jogou meio que 3 zagueiros, né? João Vitor, o Medel sempre zagueiro, né? Já se estabeleceu como zagueiro na sua reta final de carreira. E o Léo também, né? Que era um lateral que se transformou em zagueiro. Ok, tem o Eder Henrique que volta um pouco para fechar o lado direito. O Piton, que do lado esquerdo funciona como um lateral na fase defensiva, mas tem muita liberdade para jogar mais à frente, porque tem essa qualidade. E não à toa, né? Acabou sendo importante para o resultado. Mas é um time que, na perda da bola, ainda tem muitas dificuldades de recomposição. É um time que, pelo fato de querer ter mais a bola e ter mais a bola no campo de ataque, a perda da bola no campo ofensivo exige uma recomposição defensiva mais rápida e o Vasco muitas vezes sofre com isso. E o jogo aéreo, Edu, que eu acho que é algo desde o ano passado, né? Que o Vasco está tentando corrigir a bola aérea defensiva. 2 dos 3 gols aconteceram nesses problemas, digamos assim, que estamos citando aqui. Né? Bola aérea, né, no segundo gol e a infiltração, né, jogada em velocidade, que gerou o terceiro gol do Água Santa. Então, o Vasco mostra virtudes, mas mostra alguns defeitos. A classificação veio, graças ao regulamento, né, que permite a disputa de pênaltis em caso de empate. Mas o Vasco precisa olhar um pouco mais para frente, em curto prazo, para tentar corrigir esses defeitos, porque ficaram evidentes, sobretudo no segundo tempo no São Januário. O Elton, você falou ali do sistema defensivo, a gente tem... eu fiquei com a impressão que o Vasco, quando sai com pouco tempo de jogo, né, antes dos 20 minutos, quando faz 2-0 e jogando bem, apesar de tomar algum susto, acho que teve uma confiança, um excesso de confiança, e talvez isso atrapalhe um pouco a atenção, né? Mas o que a gente viu em campo foi um pouco a distância entre os volantes e os zagueiros, né? E isso é uma coisa que o Ramon tem que trabalhar realmente. Quer dizer, aparentemente é isso. O Vasco vai bem para frente, mas tem que trabalhar o sistema defensivo. Nos últimos jogos tem sido assim, né, Edu? Se a gente for pegar um retrospecto recente do Vasco, venceu a Portuguesa por 4-0, né? É um time que ofensivamente foi bem. Contra o Marcílio Dias, nessa mesma Copa do Brasil, fora de casa, venceu por 3-1. Vem de resultados de 4-2 contra o Botafogo, né? Fez 4 gols, acabou sofrendo 2. Sofreu um do Marcílio Dias, sofreu um do Volta Redonda. Então,
não é algo restrito a esse jogo, né? É um recorte recente de um Vasco que ofensivamente, por ter qualidade, inclusive, né? Um time que tem qualidade do meio para frente, por mais que os pontas sejam criticados, o Adson, o David, esses dois ainda não caíram nas graças do torcedor, vivem essa oscilação. O Rossi também, né? Que é um jogador que funciona pelos lados do campo. É um time que tem produtividade ofensiva muito alta. E isso faz com que, obviamente, você criando mais, tem mais chances de fazer gols. Mas, ao mesmo tempo, é um time que defensivamente ainda sofre bastante. Esse equilíbrio o Ramon Dias ainda não encontrou. No ano passado, era um Vasco econômico em marcar gols e tentava ser defensivamente sólido para arrancar pontos e se manter vivo na Série A. Agora está vivendo um efeito contrário, esse cobertor curto que ainda não cresceu, né? Para que o Vasco tenha esse equilíbrio. E isso ficou claro no jogo de hoje, né? Enfrentando um adversário que não vai tão mal no Campeonato Paulista, tanto que tem chances de classificação, mas que também não é aquele time que no ano passado tinha muito mais punch, né? Era uma equipe muito mais, ainda uma equipe destemida, o Água Santa, mas talvez tivesse um pouco mais de qualidade na temporada passada. E fez o Vasco sofrer no segundo tempo. Pois é, o Água Santa tem que vencer e torcer por uma derrota da Ponte Preta, né? O Água Santa vai enfrentar o Corinthians na última rodada. Todos os jogos, ou quase todos, no domingo, no Campeonato Paulista, e 2 no sábado, envolvendo Palmeiras e Santos. Então, os jogos no domingo serão às 4 da tarde. O Água Santa recebe o Corinthians. Precisa vencer. Então tem chance de classificação ainda. Mas é isso, não é o Água Santa do ano passado, que mostrou muita força, né? Inclusive vencendo o Palmeiras no primeiro jogo da final. Mas mostrou força também em São Januário, mostrou que tem boas opções ali em campo. O Vasco, por sua vez, a gente podia estar falando aqui do Paulinho, do Jair. A contusão dos dois, o Vasco soube trabalhar, né? Aí trouxe o Galdames, trouxe o Esforça que entrou no lugar do Zé Gabriel. Mas falta esse ajuste. Agora, o Renato Rodrigues falou num programa da casa aqui, eu não lembro qual, acho que no Linha de Passe, que o Payet, magro, é a melhor contratação do Vasco, porque chegou magro nesse ano, né? E até torcedor do Olympique de Marselha fala, poxa, aqui na França ele não estava magro assim. Joga a bola demais o francês, hein, Elton? E eu concordo com o Renato, porque acaba sendo um reforço, né? Vinha a questão da fase de adaptação ao futebol brasileiro, questão física, pegar um segundo semestre ainda, reta final, o Vasco numa situação complicada, precisando vencer, pressão, né? Muita pressão, inclusive, externa. Então agora começando a temporada, fazendo uma pré-temporada, se adaptando ao verão carioca, né? Que é muito importante, inclusive, é uma fase de adaptação importante para qualquer atleta de alto rendimento. Tende a crescer e tem mostrado isso, né? Gols de falta, um cara muito bom na bola parada, o cara do último passe e da finalização. Eu falava dessa linha de 3, eu falei Pedro Henrique, é o Paulo Henrique, né? O lateral ala da equipe do Vasco. Essa linha de 5 com Galdames, que também é uma grande contratação, essa sim, contratação oficial, né? Contratação assinada nessa temporada, né, Edu? Um jogador muito importante ali, funcionando como uma espécie de segundo homem do meio campo. Se a gente for olhar 5 jogadores, né? Os 2 alas, o Piton jogando como ala, mas o Galdames ali junto com o Zé Gabriel e o Payet tendo liberdade, né? Para ser um terceiro atacante, porque o Vasco, como jogou ali numa espécie de 3-5-2, tinha o Adson e o Verratti na frente. Não tinham 2 pontas, né? Não eram 2 pontas tentando abrir o campo. Era o Adson com movimentação, o Verratti, o cara da referência, e o Payet fazendo essa movimentação para os alas fazendo as ultrapassagens. E como ele é um cara muito inteligente, né? Ele acha muitos passes ali próximos da área, acaba sendo um diferencial muito grande. E na bola parada também, né? Que eu acho que é algo que poucos clubes no Brasil têm. São Januário com um bandeirão da Argentina, para quem? Para o Verratti, né? Vamos falar do artilheiro do Vasco da Gama, foi importante nessa classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. E o título é Para de Fofoca, olha só. Da tela aqui, viu, Edu? Que é isso aqui, ó. Que ajuda a enxergar também muito mais próximo. É uma média muito boa, ele vinha, né, a gente viu aí nessa tela nos primeiros jogos do Campeonato Carioca, mesmo ele como titular, e ele sendo importante em algumas oportunidades, não vinha fazendo gols. Desencantou no jogo contra o Botafogo, que era um jogo grande, né? Acabou fazendo 2 gols naquela partida, um deles de pênalti. No jogo contra o Marcelo Dias, ele fez um gol e deu uma assistência.
Então ele participando também ali das jogadas ofensivas e servindo seus companheiros, assim como no jogo contra a própria Portuguesa, né? Que o Vasco acabou goleando, ele fez um gol e deu uma assistência. Então é um jogador que tem nesse sistema funcionado como uma referência. Quando tem dois pontas, ele fica muito mais fixo, mas com dois atacantes, como foi o caso dessa quinta-feira, ele se movimenta um pouco mais, né? E o gol que ele faz é gol de centroavante, típico, né? Cruzamento para a área, ataca a bola, né? Vai brigar no alto com o defensor, consegue ganhar pelo alto, cabeceia com o olho aberto, né? Com firmeza e acaba fazendo o gol. Então, a gente fala do Payet como reforço, e um cara em forma vai ser muito diferente. Quem ganha também é o próprio Verratti, né? É um jogador de muita qualidade, se é bem abastecido, certamente vai ser um diferencial. A gente falava que aqui o Payet é um meia, principalmente na bola parada, que poucos clubes têm. O Verratti é um centroavante também que poucos clubes têm. O Vasco é privilegiado em algumas posições. Se o jogo coletivo começar a funcionar, vai sofrer muito menos, se é que vai sofrer, né? Não depende só do Vasco, em relação ao ano passado. É isso. Daqui a pouco a gente vai para São Januário. A Roberta Barroso informa que tem novas confusões depois do empate entre Vasco e Água Santa. A gente viu em campo uma briga envolvendo membros da comissão técnica, jogadores. Já já a gente chega com a nossa repórter trazendo as informações da Colina Histórica. Mas antes, vamos à palavra do Emiliano Dias. Ele fala assim, ó... Não me pergunta muito sobre o ano passado, não, porque a gente chegou no meio do trabalho. Agora sim a gente começou a temporada e a gente pode falar. Vamos ver aí o que disse o filho do Ramon Dias, também integrante da comissão técnica. Então é isso, né, torcida? Venho trazer mais uma notícia para vocês. Teve de tudo mesmo. Carrossel de emoções em jogo do Vasco agita a web. O Vasco aí que venceu o Água Santa por 4-1 nos pênaltis, pessoal. E após 3-3 no tempo regulamentar nesta quinta-feira, não bastasse as emoções da penalidade máxima, a partida teve de tudo, incluindo uma virada que seria histórica aos 43 minutos do segundo tempo. E torcida indo embora, empate nos acréscimos e pancadaria entre jogadores e comissão técnica na beira do gramado. Pessoal, foi um jogo muito doido, um jogo muito eletrizante aí. E a web, a internet foi agitada. Aí aqui eu venho trazer algumas reações aqui da torcida. Cazé, o Casimiro, né? Ficou até tarde, né? Esses aqui não ficaram, não. O pessoal indo embora. Ainda tava 3-2 pro Água Santa. Olha lá, pessoal. Já ia virar 45 aqui do segundo tempo. E nos acréscimos do segundo tempo, o Lucas Piton conseguiu fazer o gol de empate e levar a decisão para os pênaltis. E com os pênaltis, a gente se classificou para a próxima fase de grupos aí da Copa do Brasil. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado essa matéria até o momento. Não se esqueça aí de se inscrever, você que ainda não é inscrito. Deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima notícia.